acho que a grande notícia do fora do campo, né, foi a não é numa escalação, né? Ele nem foi relacionado, o Gabigol. O afastamento da partida. Afastamento, ele vai seguir treinando com o grupo, o Marcos Braz explicou. Ele segue treinando, mas está afastado das viagens, dos jogos, tudo isso para ele não chegar ao 7º jogo. Ele tem 5 com a camisa do Flamengo. Ele poderia jogar mais um e ainda ser negociado. Na sexta-feira, o empresário dele abriu o bico, falou um monte, disse que já tá pensando no futuro do Gabigol longe do Flamengo, que teria sido oferecido um contrato para ele de 1 ano só e ele quer mais. Enfim, o Flamengo tá deixando muito claro agora que o objetivo é negociar o Gabigol. Que quem vier agora tem que vir com grana, que ele não vai ser liberado. Ele não vai ser liberado, mas que quem quiser fazer uma proposta, ele tá pra jogo. Resumindo a história, ele tá pra jogo. Que não tem proposta de outro clube nesse momento, não tem, mas a gente ouve falar aí em Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, que o Corinthians estaria monitorando, mas tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. De toda essa história do Gabigol, me surpreende a história de que ele ainda pode fazer um jogo com a camisa do Flamengo. Talvez, na cabeça da direção, estejam pensando, olha, pode ser que a gente perca o Pedro, por exemplo. O Pedro pode ser expulso um jogo, ficar suspenso. Então a gente usa o Gabigol nesse jogo. A gente pode usar mais um. A gente usa num momento que realmente precise, ao invés de simplesmente colocar ele lá à disposição. Pode ser. Ou realmente não querem mais saber do Gabigol. O que eu achei muito estranho nessa história, João, muito estranho, é que o Flamengo teria oferecido ao Gabigol um contrato de 1 ano com 50% de aumento. Não entra na minha cabeça, não faz o menor sentido oferecer um contrato para o Gabigol de 1 ano com 50% de aumento. Não faz sentido. Primeiro que o Flamengo já deu várias demonstrações, o Landim especificamente, de que a negociação com o Gabigol vai ser a mais profissional possível e que não vai ter boiada para ele, sabe? Não vai ter moleza. Tanto que ele teria já um contrato de boca acertado para ampliar até 2020, não sei quando, 2027, com uma baita grana e tal, e que o Landim foi quem vetou, ou seja, mostrando que não vai ter moleza para renovar o contrato. E aí 50%, uma coisa é você dar 50% de aumento para um cara que tá chegando da base, que tem um contrato muito defasado e tal, e pô, a gente não quer agora, nesse momento, fazer um contrato de 5 anos, de 4, porque a gente não... Mas a gente precisa dar um aumento, senão não, né? Senão não... Quando eu vi a notícia, João, eu juro pra você, quando eu vi os 50% ali, eu só vi assim, né? Quando você bate o olho, eu falei, pô, ofereceram 50% de redução de salário pro Gabigol. Talvez 50% seja muito e tal. Mas fazia todo sentido, ó, cara. Mais 1 ano, só que a gente não pode continuar pagando o que você ganha, porque ele já tem um salário enorme. 50% de aumento para um cara que não tá jogando. Para um cara que... Pô, desculpa, cara, eu não duvido da informação que o jornalista recebeu. É que hoje também tem muito cara que não é jornalista trabalhando aí e... Assim, alguém contou pro cara. Alguém que enfim, que o cara julgou confiável e tal. Mas eu me permito achar uma maluquice isso. Que em algum lugar tem alguma informação errada. Não faz o menor sentido, cara. O que faria sentido? Talvez. Pô, cara, a gente continua acreditando que o Gabigol é um cara importante pro clube. A gente vai vender o Pedro em breve. Então é o seguinte, cara, você continua fazendo parte do nosso grupo, Gabigol. Vamos fazer mais 1 ano com o que tá aí e a gente vê o que acontece? Ou vamos fazer logo um contrato de 3, 4 anos? A gente confia que você vai voltar a ser o cara que
sabe, jogava a bola e não esse que virou artista aí, que, sei lá, desfocou completamente. Olha aí, mais uma de foco, né? E a gente vai te dar um aumento, a gente quer você por 4, 5 anos, faz o negócio em redor do Gabigol. Gabigol, mais um ano com 50% de aumento não faz o menor sentido. Os empresários deles são bons, viu? André, realmente não faz sentido, mas como você falou, independentemente disso, parece que a história dele, aos 27 anos, né? A gente perguntou aí, né? Ele não tá, obviamente o Gabigol não está nem um pouco velho para você oferecer pelo menos um ano só um ano de contrato, pensando que assim, vamos indo ano a ano aqui, como o Real Madrid faz, por exemplo, com jogadores acima de 30. Não é o caso. Mas é muito mais do que idade ou, enfim. Ele não tem entregado, né, dentro de campo. E as atitudes também desse ano dele não ajudaram, né? Com a torcida nem com a diretoria. Pois é. O próprio Braz ontem falou assim, ó, eu sei que a gente ofereceu uma renovação que não foram rosas. Um ano com 50% de aumento seriam rosas, seria chocolate, seria um presente, um negócio que não... Desculpa, na minha cabeça, essa informação não faz o menor sentido. Que foi oferecido ao Gabigol um ano com 50% de aumento. Não faz o menor sentido.